facilitar a contagem de longos períodos, costuma-se agrupar os longos períodos de diferentes formas. Entendeu? Então, alguém colocou diferente do João? Ninguém colocou diferente dele? Então tá certo. Vamos ver outra coisa aqui. Outra resposta. Então, quem quisesse, costuma-se agrupar os anos de diferentes formas. Décadas, quartel, século e milênio. Alguém lembra quantos anos tem uma década? 10 anos. 10 anos. Um quartel. 25 anos. Isso. E um século? 100 anos. Então tá joia. Então aqui, ó. Se um século tem 100 anos, responda essa daqui, hein? Os anos de 399 e 400 pertencem ao mesmo século? Por quê? Marília, o que você respondeu? Pode responder, João Lucas, você que levantou a mão. Eu não sei se está certo, eu coloquei porque é antes de Cristo. Não. Outra pessoa respondeu? Eu não sei se está certo também. Eu pus... Não, porque o ano de 400 já é outro século, porque 399 não é onde acaba um século? Já já a gente vai ver isso. Mais alguém respondeu, Renato? Eu pus sim, porque é um dia depois do outro. Não. Ó, então eu vou voltar a explicação aqui para a gente entender melhor, tá? Os séculos. Vocês assistiram o vídeo lá que ensina a fazer as contas dos séculos ou não? Que eu mandei no grupo? Eu assisti. Não. Ué, a Raíssa saiu? Os vídeos que... Depois vocês assistem o vídeo para vocês fazerem a conta. Mas vamos olhar aqui, ó. Eu só saí. Fica aparecendo esse negócio qualquer a qualidade de vídeo. Eu ponho agora não para voltar pro vídeo chamada e sai. Ah, entendi. Ó, olha aqui na página aqui. Que eu tô, ó. Tá vendo que aqui, ó, vai de 301 a 400? Onde que eu circulei aqui? Tá todo mundo vendo? Sim. 301 a 400. Então, o século, ele conta a partir do 1. Então, ele vai, tipo assim, ó, de 101 a 200. Então, quando termina em 00, igual o cara ensinou lá no vídeo, quando termina em 00, significa que ele ainda é do outro século. Então, vamos supor, tá vendo aqui? 301 até 400. Então, 400 ele pertence ao século 4 ainda. Aí depois aqui, ó, de 401 a 500, que pertence ao século 5. Lembra a conta que o cara ensinou lá, que jeito que faz? Você tira o último número e soma com 1 do primeiro, que dá o número. Depois vocês assistem o vídeo de novo lá, que eu vou passar essa atividade de novo aqui, hein? Entenderam? Sim. Então, bom dia, Pedro. Tudo bem, Pedro Augusto? Então, ó, a resposta dessa pergunta, essa resposta pertence ao mesmo século? Sim. Por quê? Porque o século ele vai até o ano que termina em 00. Então, se é de 399 até 400, pertence ao mesmo século. Então, eles são do mesmo século. Entenderam? Posso falar? Pode falar.
porque o número termina em 00. Isso. E quando termina em 00, ele continua o outro século. Aqui, ó, a gente já vê diferente, ó. Vamos ver, letra B. Os anos de 1500 e 1501 pertencem ao mesmo século? Por quê? Posso falar, tio? Pode. Porque pertencem ao século XV. Tá incompleto. Mais alguém colocou diferente do João? Pode falar, Ana Luísa. Sim, porque tem. Só se passaram um ano de diferença. Mais alguém? Eu pus. Não, o ano 1500 é. Esse século acaba em 1500. 1501 já é outro século. Boa! Quem respondeu foi a Raíssa? Marina. Marina, boa. Quem respondeu assim tá certo. Vamos olhar aqui para a gente ver, ó. Voltar no quadrinho aqui para entendermos que século que ele tá visualmente falando, ó. O século XIV, ele vai de 1401 a 1500. Então, 1500, ele aqui encerra o século XV. Olha aqui na frente, tá vendo onde eu tô passando o mouse? 1501 a 1600 já começa e termina o século XVI. Conseguem me entender? Então, é isso que tem que fazer a conta. O século, ele quando termina em 00, ele pertence ainda ao século anterior. Passou, sempre o 1 começa. Então, vamos supor o ano 2000. Ele ainda era século XX. 2001, passou o 2001, já é século XXI. Certo? Por isso que aqui, ó, 1901 a 2020. 2001, século 21. Certo? Todo mundo está entendendo? Senão eu vou continuar passando esses exercícios aí para a gente estar fazendo para casa depois. Oi? Que página que tá? Tá na página 14. 14. Correção do exercício. Vamos aqui agora para 3, hein? Para a gente responder a 3. O professor Escreva. esqueceu da C. Ah, C, esqueci da C. Da mesma forma que séculos, milênios, são contados antes e depois de Cristo, em que milênio estamos? Eu pus no início do terceiro milênio. Isso, alguém colocou alguma coisa Porque diferente? terceiro milênio, tio. Boa. Mais alguém colocou alguma coisa diferente? Então tá jóia. Então a resposta da letra C é terceiro milênio. Tudo bem? Então vamos aqui, ó. Aqui agora, vamos aí. Letra A. Escreva a que séculos pertence as seguintes datas. A que século pertence, pessoal? Tio, eu coloquei século 1. Século I. E o que significa esse AC aqui? É que é Isso. antes de Cristo, não é? Antes de Cristo. Aqui, letra B. Eu coloquei século 2. Alguém colocou diferente? Oi? Ninguém colocou diferente? Não. Então tá jóia. Letra C. Raíssa. Coloquei século 1. Essa raiz, tá?
Vamos aí, cada hora um responde. Senão só você responde, aí todo mundo vai na tua cola. E aí, Pedro Augusto, o que você respondeu, meu amigo? Maria, Jaine, Eu pus Renato. Essa número C eu não fiz ainda. Eu vou fazer agora. A número C. Foi século 2? Sim. E a letra D, o que vocês colocaram? Século 5? Século 4. Século A letra 4. D? Vamos Século conferir. Ó, só olhar aqui na página, ó. Século 5. Por que é século 5? Porque lembra da continha que o rapaz lá ensina a fazer? Corta os números e o primeiro número você pega e coloca, soma com mais, que aí dá o número do século. Então vamos aqui fazer aqui. Eu falei errado. Então vamos. Peraí. Houve um equívoco. Eu errei. Século 5 mesmo. Quem acertou foi século 5. Tá? Então aqui, ó, vamos voltar aqui no antes de Cristo, ó. De 500 a 401, século 5. Você acertou, Marília. Eu que tinha visto errado. Eu tinha esquecido desse zero aqui, ó. Certo? Então, realmente, de fato, é século 5. Tudo bem? Então, aqui, letra V de século 5. Letra E. O que vocês colocaram? Ô tio, eu não sei se está certo. Eu coloquei século 14. Por que você colocou século 14? Explica para mim. Por causa que tem o 1400. Aí eu vi o 1 e o 4. Aí eu coloquei século 14. E também eu olhei na outra página. Isso. Então, é século 14. Por quê? Termina em 00. E a letra F? Tem alguém me falando. É você, Edna? É. Pode falar. Não tinha para escrever, Aqui, ó, na apostila. mas que página? 14, Murilo. 14. Deixa eu ver. Aqui. Tá, achei. Você não tá fazendo exercício, mano? Acompanha aí, senão você vai ficar para trás aí depois de fazer tudo isso sozinho. Então vamos aqui. Posso falar F? Pode. Aqui, era 14. Se não tivesse mais um, ia ser 15. Isso, século XV. Exatamente. Então, o século, na letra F, século XV. Porque, ó, aqui, ó, 1400, 14 ainda, século 14. Aqui, ó, mudou umzinho, já é século XV. 1600. E 1600? 600. 600. Eu Antes pus de Cristo. 6. Século 6? Isso. 6. Então tá, tá. E letra H? 601 antes de Cristo. Coloquei 700. 7. 7? Joia. E 1900? 19. Século 19. Isso. E 2020? Século 20. Século E 20. Então, século. E a letra J? 2020? Século 20. Não. Deu oportunidade de vocês falar de novo. Século 21. Porque, ó, então vamos tirar aqui, ó, para tirar a prova real. Você tira esses dois números aqui do 20. 2020. Você tira aqui, ó,
o 20 final e soma com mais um no 20 da frente, que dá 21, igual no vídeo lá. Assista aquele vídeo quantas vezes vocês quiserem até entender que isso vocês vão usar pro resto da vida. Então tem coisa que tem que aprender direitinho. Se eu for explicar aqui, vai dar muito tempo. Mas a gente vai fazendo esse exercício aí no decorrer das aulas. Certo? Então, encerrando aqui tudo. Então vamos lá. Aula 8. Vamos aqui partir para a aula 8. Vamos lá. Alguém quer ler o texto ou eu leio? Eu quero, tio. Então, vamos fazer o seguinte. A aula chama A História Antes da Escrita. Cada um lê até o ponto, tio. Pode ser. E vai acompanhando aí também vocês, tá? Eu vou ler primeiro aqui. Pode começar, então. O período mais remoto da humanidade, também conhecido como pré-histórico, história, está entre o aparecimento dos primeiros ancestrais dos seres humanos há mais de 5 milhões de anos e o surgimento da escrita cerca de 4.000 anos antes de Cristo. Pronto. Pode ir quem que é o próximo. Pode ir, Raíssa. Levantou a mão. Raíssa. Ô, João, quer ir você, cara? Pode ser. Vamos lá. 5 milhões de anos. O surgimento da escrita, cerca de 4.000 anos antes de Cristo. Antes de Cristo, Pronto. João Lucas, você leu a linha errada. Você leu a linha errada, mano. É aqui, ó. Onde que eu tô grifando aqui pra frente, ó. É até mais ou menos 20 anos atrás, os historiadores se Até mais ou menos 200 anos atrás, os historiadores se baseavam em textos escritos pelos povos antigos para estudar o passado. Ô tio, é pra grifar essa parte aí que você grifou embaixo? Ah, é bom grifar, né? Vou continuar lendo aqui, tá? Eles acreditavam que as sociedades que não possuíam escrita não poderiam ser pesquisadas, portanto, não teriam história. Daí criaram a expressão pré-história para denominar o período em que esses povos viviam. Você verá que, com o tempo, os historiadores passaram a considerar outros vestígios, como os desenhos, moradias, ferramentas deixados pelos povos da época em que chamada pré-história. Essas fontes revelam muito sobre a vida e os acontecimentos do passado, embora os historiadores tenham compreendido que era possível investigar a história utilizando documentos não escritos. A expressão pré-história continuou sendo usada. Então vamos aqui entender por que usa a expressão pré-história. É o seguinte, está falando aqui, ó, que a pré-história é um período que define como nós estudamos. Ah, professor, mas você já falou isso? Já falei isso. Olha aqui, ó. Lembra? Aqui, olha aí na imagem, quando estudamos sobre isso, eu falei que alguns historiadores, há 200 anos atrás, ainda aqui está falando aqui, ó, divisão tradicional da história segundo os europeus, segundo historiadores franceses. A historiografia francesa é muito famosa, contribuiu muito. Só que isso
foi há 200 anos atrás. É essa contribuição que eles deram, porque era a mentalidade da época em achar que só produzia história, então quem produzia escrita. Então, antes da escrita, os povos que faziam arte rupestre, que moravam em caverna, que era caçador e coletor. O que significa, gente? Vai aprender isso mais para frente, o que era caçador e coletor. Caçador e coletor era quando eles eram nômades, é quando eles coletavam alimentos e caçavam. Eles não eram domesticados e nem plantavam, então eles caçavam e colhiam de forma externa, ou eles eram nômades, ou eles eram nômades regionais, eles iam fazendo um ciclo na região, cada região eles ficavam num lugar. Então era isso. Então, isso determina o que a gente aprende, o que é história e o que é pré-história. Então, pré-história, mesmo que esse termo caiu em desuso, que nós sabemos que hoje, mesmo que às vezes tem tribos que não produziam escrita, mas eles produziam uma riqueza cultural muito grande. A gente pode chamar eles que é histórico. Mas a gente determina como pré-histórico para a gente determinar, peraí, não tinha escrita, tinha escrita. Então é isso. Então, tá aqui, ó. Então os historiadores passaram a considerar outros vestígios, como desenhos, moradias e ferramentas deixadas pelos povos, que é aquelas imagens que eu mostrei para vocês. Essas fontes revelam muito sobre a vida e o acontecimento passado, embora historiadores tenham compreendido que é possível investigar documentos não escritos. A expressão pré-histórica continua sendo usada. Todo mundo entendeu? Então é o seguinte, ó, por que a história foi escolhida? Li errado aqui. Por que a escrita foi escolhida como um marco divisor da história e da pré-história? Quem não está falando isso? Aqui, ó, no textinho da aula 8. Então, leia o textinho de novo com calma antes de responder essa pergunta. Na aula que vem, eu começo corrigindo ela com a frente. Alguém tem alguma dúvida? Ô, Ti. Eu não, tio. Eu também